Queridos irmãos, irmãs, prezadas família, comunidade, nossos irmãos aqui da nossa igreja vizinha, Santa Terezinha, pároco Padre Adriano, que hoje aqui vieram trazer a imagem de Nossa Senhora da Salete. Também aqueles que nos seus lares acompanham a liturgia desse 29º domingo do tempo comum. Hoje também dia mundial da oração pelas missões, né? Rezemos pela igreja missionária. Vamos fazer nosso gesto concreto, aquele envelopinho que vocês levaram semana passada e que hoje no ofertório, momento que a gente oferece também os frutos da nossa fé. O envolvimento, o comprometimento, uma fé que produz frutos, uma fé que seja capaz de se manifestar também em gestos concretos, em amor à igreja e a todas as pessoas. Aliás, é isso que hoje, o evangelho de hoje, ele é muito, muito bonito nesse sentido. O padre dizia ontem na homilia que nós precisamos estar muito atentos, porque às vezes nem sempre a gente entende um serviço, um ofício, um cargo, como deveria ser entendido e vivido. O Evangelho de hoje narra uma cena que tem muito a nos dizer e nos ensinar, a todos. Tiago e João, eles são apóstolos de Jesus. Foram até Jesus e fizeram um pedido muito estranho. E nós já vamos entender. Chegam até Jesus, meio quase que ordenando e mandando. Queremos que faças por nós aquilo que vamos te pedir. Já começaram mal. Tudo bem. Jesus, muito educadamente, diz: o que vocês querem que eu faça para vocês? Está vendo? Entre a pergunta e a resposta de Jesus, enquanto que a pessoa chega, eu quero que faça isso. Jesus, o que vocês gostariam que eu fizesse para vocês? Me parece que já tem uma diferença bem grande aqui, né? Vamos ver o que é que eles querem. O que para eles era tão importante. Olha só o que eles pedem. Por isso que Jesus, depois que eles perguntam, Jesus olha assim com misericórdia, com muita pena e compaixão, sinal que eles têm muito que aprender ainda. O que eles querem? Eles pedem o seguinte: deixa-nos sentar quando estiveres na tua glória. E aqui é a glória humana. Eles ainda não haviam entendido que a glória do Cristo é a cruz. Não é a honra, não é o prestígio, não é o privilégio, não é o poder, não é a força, não é a prepotência, não é a arrogância, não é o querer ser maior e melhor que os outros. Entenderam tudo errado. Existe a glória de Deus, ela passa pela cruz. Jesus foi glorificado e os santos e santas foram glorificados e se tornaram a Deus, porque também carregaram a cruz. Então, quando eles pedem que gostariam que concedesse um lugar, um posto, à direita e à esquerda, Jesus olha para eles, conhecendo aquilo que se passa no coração e sabendo que eles estavam em busca de glórias humanas, poder, prestígio, fama, honraria, queriam ser vistos, elogiados como os fariseus, e esta era a crítica que Jesus tinha. O padre sempre falou, Jesus nunca teve problema com as pessoas, era com as lideranças, era com esses, porque eles não entendiam, era com eles. Sentar à direita ou à esquerda quando estiver na tua glória. Então, vocês não sabem o que pedem. Depois, lá no final do evangelho, Jesus, os outros 10 discípulos, quando ouviram que Tiago e João fizeram esse pedido, eles ficaram indignados. Mas eles ficaram indignados não por causa do pedido, porque no fundo, eles também queriam a mesma coisa.
Tiago e João apenas se anteciparam. Aí Jesus chama eles à parte e diz: olha, entre vós não deve ser assim. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes tiranizam. Mas vocês, meus discípulos, não devem agir dessa forma. Não é assim que eu quero. O ofício, o serviço na igreja é amor, é trabalho, é doação. Que bom quando a gente encontra numa paróquia, numa sociedade, alguém que se doa. E como é triste, penoso, quando a gente não encontra pessoas disponíveis que não se doam. Padre Divo, estava vendo a homilia dele hoje, agradecendo. Teve a festa da catedral, né? Uma festa extraordinária. E ele atribuiu a grandeza da festa, sabe o quê? A doação, o amor, o serviço, o empenho e o comprometimento de todos aqueles que trabalharam e se envolveram. Ou seja, a doação, a entrega. Quando há amor, e o amor não é só amor concreto, o amor verdadeiro se traduz em obras. Quem ama de verdade, de fato, se envolve, se compromete, põe a mão na massa. Agradecendo, né? A festa linda, maravilhosa, disse sim, mas veja, quantas pessoas, quase 1000 pessoas, se doando, se entregando, trabalhando em todos, e trabalhando com amor, não com ressentimento, porque quando a gente faz as coisas por ressentimento, não dá certo, não constrói, não edifica, e não dá fruto, e não evangeliza. Por isso, meus irmãos e irmãs, o texto do evangelho de hoje tem muito a nos dizer. Os discípulos, eles estavam muito imbuídos da mentalidade do mundo. Jesus diz: olha, esse pensamento de vocês é muito mundano. Depois fala: os chefes das nações tiranizam, usam o poder, muitas vezes, para oprimir as pessoas. Mas entre vocês não pode ser assim. Imagine numa igreja, numa paróquia, né? Se o padre fosse um opressor da comunidade, que lástima, que lástima. Aqui manda sou eu, aqui eu sou fulano, ou um coordenador de pastoral, de movimento que se acha acima do Papa, quem sabe até acima de Deus, ou que faz as coisas com murmurando, fofocando, é sinal que ainda não aprendeu a amar. É o egoísmo, a pessoa egoísta, ela não partilha. Quem é egoísta não partilha, não doa, não se oferece, e quando se oferece, meia boca, com um pé dentro e outro fora, não dá certo, né? Então hoje, Tiago e João e Jesus, não é a primeira vez que Jesus faz isso, várias vezes ele fez isso, deu uma puxadinha de orelha, porque viu, Jesus vê por dentro. Eles queriam um lugar de honra e destaque, estar à direita ou à esquerda. Olha, quando você for coroado rei, reserva lá o cargo de tesoureiro do teu reinado, e eu quero ser o tesoureiro, o chefe das finanças. Ou veja lá qual é o cargo mais importante lá, reserva ele para mim. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Por isso disse Jesus: olha, entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, faça-se servo. Então a grandeza aos olhos de Deus é o serviço, é o amor, a entrega e a doação. Aquele que quer ser o primeiro, seja o escravo. Está vendo? É tudo o contrário. A grandeza é servir. Jesus foi o servo sofredor, primeira leitura. Deu a vida, sendo grande se fez pequeno, sendo Deus se fez um homem, sem deixar de ser Deus.
aniquilou, esvaziou, diminuiu-se. Tudo isso para quê? Para servir, amar e dar a vida. É isso que Jesus estava pedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e é isso que ele pede para o padre, para o bispo, para o papa, para as pastorais, lideranças de pastorais, movimentos, coordenadores e membros de pastorais e movimentos. Servir com amor, uma igreja que saiba acolher, dialogar. Como é que nós vamos evangelizar o mundo e a sociedade? Papa Francisco fala muito a importância do diálogo, da humildade, do sentar, planejar, organizar, ouvir os outros. Se falta isso, nós não vamos muito para frente, não. Não edifica, não constrói. Nosso arcebispo, quando chegou, ele falou que todas as vezes fala que não quer carreira solo, falando para os padres, né? Que ninguém faça carreira solo, sabe, aquele ou aquela que quer trabalhar sozinho, que se acha o último biscoito do pacote. Não quero, falando para os padres, né? Que às vezes também, né? Os padres, ninguém deve fazer carreira solo, mas isso pode ser aplicado a todas as realidades, né? Tem muita gente que quer fazer. Quem é que faz carreira solo? Aquele que não envolve o outro, que não é capaz de dialogar com os outros. Esse está fazendo carreira solo, que não estabelece diálogo, que não consulta, que não fala. Pode ser o orgulho ali presente. O orgulhoso não se aproxima do outro. Às vezes até ele precisa, mas o orgulho impede. Isso não é sinal do reino, é sinal que o reino de Deus ainda não aconteceu na tua vida. Tem algo de errado aí, viu? Precisa muita catequese. Era o que faltava aqui, Tiago e João, o pedido deles. Eles queriam cargos, postos. E Jesus diz: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, eles queriam ser servidos, mas para dar a vida e para servir. Enquanto eles queriam ser servidos, queriam cargos e ofícios, não para servir, mas para serem vistos. Os fariseus faziam isso, por isso que eles viviam. Nós vamos entender por que estavam sempre em atrito com Jesus. Não era o povo, não, eram as lideranças que deveriam ser os primeiros, mas às vezes a gente tem que estar atento, né? Porque, vou finalizando, quando Deus nos chama, eu disse na homilia e repito hoje, Deus quando nos chama, você e a mim, Ele nos chama com as nossas qualidades e também com os nossos defeitos. Chama com as nossas virtudes, mas também com os nossos vícios. Então, qualidades e defeitos, virtudes e vícios estão presentes também no nosso agir. A gente precisa purificar. É que nem o joio e o trigo, eles estão ali. Só que o trigo é uma coisa e o joio é outra. O trigo é bom, o joio não. Então, atenção. Porque enquanto seres humanos fracos, marcados pelo pecado, também as ambições, as tentações, os desejos de querer dominar, pisar nos outros, também costuma bater a porta do nosso coração e faz com muita frequência. Então a gente tem que estar atento. Entre vós não deve ser assim. Lembra da cena quando Jesus não lava pés? Pedro, quando chegou a hora de Jesus lavar os pés dele, o que Pedro disse? Tu me lavas os pés? Jamais. Lembra essa cena? Por quê? Porque na cabeça dele, o patrão, aí ó, quem manda, não pode lavar o pé do empregado. Tem uma mentalidade, uma relação de poder, de quem manda e quem obedece. Ele se recusou, não por maldade, porque ele dizia, não, quem tem que lavar os pés, você é grande demais para lavar os pés, não é? Está errada a coisa aqui. E Jesus disse, vocês me chamam de mestre, senhor, e eu sou. Se eu, mestre, senhor, lavei os pés, ele não só lavou, mas beijou.
Sinal de humildade. Se eu, vosso mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. Jesus está ensinando a servir. É isso que Jesus hoje quis ensinar, não só a Tiago e João, como a todos os 12, e depois os discípulos, e que está ensinando a você e a mim. Vamos servir sim. Que bom na igreja quando a gente serve, mas não é de qualquer jeito não, viu? Vamos dar o melhor de nós. Para Deus e as coisas de Deus, nós temos que dar o melhor, não o que sobra. É o melhor. Se eu tenho lá em casa um jardim, tenho uma flor bonita, eu vou lá e escolho a mais bonita, a flor mais bela que tem, eu vou tirar e vou levar na igreja. Porque quem ama é assim, quem ama de verdade é assim que age. Vamos dar o melhor e fazer com amor, sem ficar resmungando pelos cantos e quem sabe até falando mal um dos outros, né? Sinal que estamos ainda muito distante do reino de Deus, que o reino de Deus ainda, nós queremos anunciar o reino de Deus para os outros, mas ele nem aconteceu em nós, aí não vai dar ruim, não vai dar certo, não vai dar certo. Então que o Senhor nos livre desse câncer, que às vezes costuma visitar algumas comunidades e alguns corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.